Boa noite. Sejam bem-vindos. Esperamos encontrá-los em nossas próximas atividades. Meu nome é Fernando e sou colaborador voluntário na obra logosófica. Vou fazer uma breve apresentação. A logosofia é uma ciência criadora e depositária de conhecimentos concretos para a vida, passíveis todos de realização individual ao serem aplicados conscientemente à própria psicologia. Como ciência, tem um método próprio voltado ao interno do ser, método esse bio-psicoespiritual, adaptando-se a cada psicologia. Podemos manifestar que é o estudo do invisível, por ser realizado no mundo interno dos pensamentos, sentimentos e revisão dos conceitos aprendidos ao longo da vida. Seu criador é o humanista e pensador Carlos Bernardo González Pecotti, nascido na Argentina em 1901, falecido em 1963, autor de dezenas de livros e de milhares de conferências sobre o processo logosófico de superação humana, nas ordens intelectual, psicológica, moral e espiritual. A Fundação Logosófica é reconhecida como instituição de utilidade pública em numerosos países como Espanha, Estados Unidos, México, Israel, Argentina, Uruguai, entre outros. E no Brasil, em estados como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará, além das escolas de ensino infantil, fundamental e médio, nas cidades de Belo Horizonte, Florianópolis, Chapecó, Uberlândia, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia. Em suas sedes culturais, a Fundação Logosófica em prol da superação humana desenvolve o estudo e a prática de um novo gênero de conhecimentos, formando as bases de uma nova cultura para a humanidade, baseada na evolução consciente do homem. Vou agora passar para a Suzana, que irá apresentar o tema decadência ou evolução. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje com o tema decadência ou evolução. Eu sou Suzana, ao meu lado está o Abenides, somos estudantes de logosofia. Antes de entrar diretamente no objetivo da nossa explanação, alertamos que não falaremos do termo decadência na área jurídica ou outro que não seja aquele que escolhemos. Trataremos da decadência da cultura, e para isso é necessário estabelecer o que vem a ser isso. Para a logosofia, cultura é o modo de viver de uma civilização, com seus conceitos e princípios. Pode não coincidir com o que se estabeleceu como cultura atualmente. Entende-se por decadência ao esfacelamento dos valores morais e espirituais cultivados por determinada civilização, no caso que vivemos atualmente. Temos por objetivo provocar reflexões para que cada um, por sua conta, deduza se estamos em decadência ou evolução. A humanidade está em decadência ou evolução? Vamos tratar da decadência ou evolução da cultura e não da decadência ou evolução da humanidade.
a humanidade está em evolução, porém inconsciente. A nova cultura preconizada pela logosofia tem por objetivo a evolução consciente. A ascensão de uma nova cultura não significa evolução, pois poderá surgir uma nova cultura que também não preenche os requisitos da consciência, como acontece com a atual, que não ensina o conhecimento de si mesmo, não ensina a conhecer o mundo mental e conhecer e respeitar o seu Criador. Sobre evolução, existem polêmicas com as teorias criacionista e evolucionista. A Benítez vai falar para nós um pouquinho sobre essa parte. Bem, penso que os detalhes dessas polêmicas estão fartamente tratados em vários livros e também na internet. Os criacionistas afirmam que o mundo foi criado por Deus, como está em Gênesis da Bíblia, né? Os evolucionistas buscam demonstrar a evolução pelo aspecto físico, começando por Darwin. Ambas têm suas razões e seus equívocos. Por esse motivo é que trataremos aqui da evolução consciente, preconizado pela logosofia, que para nós é o mais importante. Nenhuma das teorias até aqui encarou a evolução no seu aspecto da consciência. Então, por isso, o autor da logosofia tem um ensinamento onde ele diz assim: a evolução consciente implica mudar de estado, de modalidade e de caráter, conquistando qualidades superiores que culminem com a anulação das velhas tendências e com o nascimento de um novo modo de ser. Continua, Suzana. Obrigada. Então, hoje nós vamos tratar alguns pontos relevantes da espécie humana na era da evolução consciente. Para a logosofia, a humanidade chegou à era da responsabilidade, dos deveres e dos direitos conscientemente praticados. Conhecer a finalidade da vida, realizar um processo de evolução consciente, de enriquecimento espiritual do homem, da mulher e da espécie humana. Então, mas o mundo atual está ruim? Você acha? Hoje nós temos um mundo de sucesso tecnológico, sucesso científico e material. Desse ponto de vista, não podemos dizer que o mundo está ruim. Então, mas as inovações tecnológicas do mundo atual vieram amenizar ou acentuar as dificuldades? Então, no mundo do computador, da internet, do celular, essa aldeia global, também se desenvolveu a decadência dos conceitos, dos bons costumes e dos valores. E agora amplificados e globalizados por máquinas poderosas e programas sofisticados que alcançam o planeta inteiro. Faz falta uma tecnologia a serviço do bem, em particular na educação. Esse fato nem sempre é percebido nos adultos que estão nos principais postos de comando, inclusive na mídia, e tem gerado insegurança nos pais e nos professores.
Então, mas no mundo atual, existe, assim, essa preocupação com a educação das crianças e adolescentes? Sim, a educação das crianças e dos adolescentes sempre foi uma preocupação dos pais. Parecia que o amor dos pais bastava, preenchendo todos os requisitos para uma educação eficaz. A realidade nos tem mostrado que não é bem assim. Temos comprovado o fato indesejável que jovens e crianças deseducadas são uma fonte de problemas imensos. Não basta que a criança e o jovem sejam inteligentes, passem nos concursos, tirem boas notas, vençam nas profissões. A educação, ela tem que ser integral. Ela tem que trabalhar também o coração. Ensinar às crianças, os jovens, o cultivo da sensibilidade. E aí, conhecimento, inteligência e sensibilidade, quando unidos, forma uma geração mais feliz. Você acha que as pessoas são felizes? Algumas sim. Outras vivem por viver, envolvidas numa profissão, num hobby ou numa ostentação qualquer. É uma fórmula de felicidade que faz a vida suportável enquanto duram as ilusões. Muitos supõem que a felicidade esteja ligada ao não fazer nada, à inércia, à folga. Mas, na verdade, quem não tem um objetivo, quem não tem um foco, carrega a morte nos ombros. As pessoas devem encarar com prazer, com amor, os trabalhos que devem ser cumpridos na profissão e na vida em geral, no dia a dia. Se as dificuldades surgem, previstas ou imprevistas, devemos considerar uma oportunidade, uma possibilidade de provar das nossas próprias forças, da nossa capacidade. E essa oportunidade para se capacitar, nesse esforço, sempre vai um pouco de felicidade. Quais são, assim, os grandes ideais que deveriam nortear a vida? Fala-se uma coisa, mas vive-se outra. Todos os avanços, tudo que aparece de novidade, tudo voltado para o físico, para o externo, esquecendo-se da parte espiritual. As pessoas se acham órfãs dessa parte. Os conceitos milenares que não sofreram evolução não atendem mais os anseios espirituais da humanidade, levando ao aparecimento da insatisfação, da angústia, do ceticismo, do pessimismo, enfim, a doença do vazio. Por que as pessoas sofrem dessa doença do vazio? Essa doença do vazio provém da falta de uma razão, de um objetivo, de uma força superior que tirem as pessoas desse estado precário em que caíram. Tem-se buscado elementos que livrem as pessoas de tais angústias. Mas essa perda dos ideais da evolução consciente
e do aperfeiçoamento interno faz com que se perca também a individualidade. Nós nascemos para sermos indivíduos e não fruto de pensamentos de massa. Então, todo mundo faz, eu também faço. Todo mundo usa o vermelho, eu também vou usar. E por que eu vou ser diferente, né? E aí nós nos envolvemos na multidão e perdemos esse nosso eu, né? Então, mas a maioria das pessoas sabe o que vem a ser o sentido da vida? Diria que a grande maioria não sabe, né? Porque o que falta são esses conhecimentos transcendentes, esses conhecimentos superiores, espirituais, que devem ser assimilados pela consciência. Esses conhecimentos, como o conhecimento de si mesmo, a integração do espírito e, principalmente, os conhecimentos das leis universais. Nós temos que nos colocar sempre a favor das leis universais. Então, mas onde vemos atualmente ensinamentos sobre o conhecimento de si mesmo? Olha, Sócrates, o grande filósofo grego, imortalizou: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e Deus. Mas ele não ensinou como se faz isso, não deixou um método. E nós vamos descobrindo que tudo se encontra dentro de nós. Nós podemos conhecer nossa vida interna, que é plena de recursos e energias. Na cultura atual, é praticamente total a ignorância dessa vida interna. Daí, essa tendência, que sem muita resistência, nessa tentação de se viver na multidão, né? Volto a repetir, perdendo a individualidade. É necessário que, desde a infância, seja cultivada essa superação da inércia mental que hoje reina no mundo. Então, mas quanto tempo então vai durar a decadência da atual civilização? Depende, naturalmente, de muitos fatores, porque se trata de mudar conceitos antiquados e nocivos para a alma e hábitos negativos. É preciso aprender a pensar conscientemente. Mas e quais são esses hábitos negativos? A lista é grande, hein? Mas vamos resumir aqui. O consumismo desenfreado, a banalização dos sentimentos, o bullying. Agora é assim, se você fala alguma coisa aí na rede social, você é cancelado, agora eles cancelam a gente. Eu acho isso um tipo de bullying. Difusão de todas as formas de violência, crer ao invés de saber, a falta de vontade, a intolerância, a ansiedade, e por aí vai. A ciência, como está hoje, consegue ou não consegue preencher esse vazio? Eu diria que não. Cada pessoa dispõe de um laboratório interno aonde pode experimentar e comprovar para si mesmo a sua capacidade, as suas realizações. Mas
isso acontece se quiser e quando quiser. Não se pode impor para ninguém, olha, a partir de amanhã você começa a realizar um processo de evolução consciente. Isso é uma decisão individual. E quando a pessoa decidir, ela terá que aprender como utilizar os recursos desse laboratório interno na realização de um verdadeiro processo de evolução consciente, que leve ao conhecimento de si mesmo e também ao cultivo de defesas mentais. Mas a humanidade possui defesas mentais para se precaver de tudo isso? Pois é, sem saber como instituir defesas mentais, o homem e a mulher estão permanentemente expostos a todas as formas de agressão à sua liberdade interna e seus sentimentos. Assim como se criam defesas para imunizar o corpo contra certas doenças, também podem ser criadas poderosas defesas para a mente. Essas defesas impedem o contágio, a influência de determinados pensamentos. E como germes que levam a vítima, quando conseguem, ofuscar sua mente. Então, deveríamos nos habituar a cultivar uma moral que venha servir de norma para essa superação? Essa decadência dos conceitos e valores da cultura atual explica esse abandono moral vivido por uma grande parte das pessoas. Isso se dá à falta de objetivos superiores, transcendentes, valores consistentes. Nós não podemos atender só a parte física, nós temos que ter um equilíbrio, atender a parte física e a parte espiritual, não é? E é importante cultivar os conhecimentos da ciência da vida. Conhecimentos como o conhecimento de si mesmo, a integração do espírito, o conhecimento das leis universais, principalmente, né? Mas o que vem a ser essa ciência da vida? Essa ciência da vida, nesse afã de cultivar a evolução, tem que vir junto o cultivo do respeito, do afeto, da moral, que deve ser edificada com bons exemplos, tornando-se um hábito em todos. Então, se nós queremos, por exemplo, ensinar uma criança que ela não pode mentir, e aí toca o telefone e eu digo assim, se for para mim, diga que eu não estou. Isso tem sentido contrário em quem a gente está ensinando, né? Então, nós temos que aprender a ser donos da nossa vida. Nós temos que ter consciência que nós recebemos de presente uma empresa. E essa empresa, para ela funcionar bem, ela tem que ser administrada pelo próprio dono. Não adianta, nós não podemos terceirizar, né? Então, nós temos que conhecer cada setor, cada detalhe dessa empresa. Então, temos que aprender cada faculdade, como é que funciona, cada sentimento, como é que nós vamos usar. Então, para dizermos que somos donos da nossa vida, né? Então, isso a gente vai adquirindo conhecimentos para a ciência da vida. Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti deixou um ensinamento em 1940 que eu considero muito atual.
Eu tenho a impressão que ele escreveu a semana passada. Eu vou ler para vocês. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes do que a nossa será o prêmio maior a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. A Fundação Logosófica é uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de difundir os ensinamentos de Carlos Bernardo Gonzalez Peccotti. Se você quiser saber mais sobre logosofia, a Márcia vai falar para vocês como é que vocês fazem. Uma boa noite, muito obrigada pela atenção de todos, por vocês terem dispensado alguns minutos para a nossa exposição. Márcia, é com você. Obrigada, Suzana. Eu vou compartilhar aqui um convite para todos que quiserem saber mais sobre logosofia. Estaremos na próxima terça, não essa, amanhã, na outra semana, dia 6 de julho, às 21 horas, com esse tema muito importante, que são os grandes 7 objetivos da logosofia, que podem melhorar sua vida para sempre. Agradeço a todos os convidados que estiveram aqui e gostaria de dizer que também será uma palestra virtual. Acho que vai ser bastante interessante. Muito grata a todos. E se alguém quiser fazer uma pergunta, né, alguma colocação, eu vou abrir os microfones e aí todos podem falar. Mas eu gostaria que, se pudessem levantar a mãozinha, que quem sabe levantar a mãozinha, né, aí na ferramenta, possa fazê-lo para a gente organizar, né?